Eu queria apresentar de uma maneira mais formal esse nosso artigo que foi publicado no Journal of Food Composition and Analysis, foi publicado a semana passada, hoje nós estamos no dia 27 de abril, que é um trabalho sobre os componentes do shoyu feitos no país a partir da composição isotópica do carbono, que nós vamos falar daqui a pouco do que se trata essa composição isotópica. Esse artigo foi feito por mim e a primeira autora é a Maria Estela, que é minha aluna de doutorado, e com mais alguns outros colegas da Exalc que fizeram o meu curso de pós-graduação sobre isótopos estáveis aqui no programa Interunidades Sena Exalc. Esse artigo teve uma grande repercussão na mídia, como esperado. Essa página eu printei agora, eu imprimi agora de manhã, dia 27 de abril, e vocês podem ver aqui, se escrevendo shoyu, aparece já essas 3 fotos com notícias que foram publicadas no UOL, na revista Exame e nessa revista Encontro. Diante dessa repercussão que deu na imprensa, eu achei interessante fazer esse conjunto de slides narrados para explicar melhor esse trabalho. Bom, a nossa motivação foi que o Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, são 400 mil japoneses e 1,5 milhões de descendentes de japoneses. Só na cidade de São Paulo nós temos 700 restaurantes japoneses, que é um número maior que o número de churrascarias. E no Brasil nós temos mais de 3 mil restaurantes servindo a culinária japonesa. A produção de shoyu no Brasil aumentou exponencialmente nas últimas 2 décadas e hoje o volume produzido só perde para ketchup. Se você somar mostarda e outros molhos, como molho de pimenta, não dá a produção de shoyu. Então nós temos uma larga colônia japonesa no Brasil, a culinária japonesa é muito apreciada no país e a produção de shoyu vem aumentando muito. Caso você já domine a técnica isotópica, pode pular direto, vá direto para o slide 22, quando a gente analisa o trabalho propriamente dito. Mas antes disso, eu queria só dar uma breve explicação sobre o que é essa tal de composição isotópica. Bom, o átomo ele é definido pelo número de prótons que existem no núcleo atômico. O núcleo tem, além de prótons, tem nêutrons e tem também elétrons. Então, por exemplo, um átomo de carbono sempre vai ter 6 prótons. Mas os átomos de carbono podem ter diferentes números de nêutrons. Então, átomos que têm, ou espécies químicas que têm o mesmo número de prótons e um diferente número de nêutrons, são chamados isótopos. No caso do carbono, o carbono 12 tem 6 prótons, senão não seria carbono, e 6 nêutrons. O carbono 13 tem 6 prótons, senão não seria carbono, 7 nêutrons. E finalmente, o carbono 14 tem também 6 prótons, senão não seria carbono, e 8 nêutrons. O carbono 14 é radiativo, é usado para datação. O carbono 12 e o carbono 13 são chamados estáveis. Estáveis no sentido que eles não precisam emitir nenhuma radiação para se sentirem energeticamente confortáveis. Então, por isso que essa técnica a técnica que eu usei é chamada técnica dos isótopos estáveis ou da composição isotópica. O número de carbono 12, os números de átomos de carbono 12 e carbono 13 variam na natureza e, por exemplo, o nosso corpo, uma enzima do nosso corpo, ela não consegue distinguir quimicamente a diferença entre carbono 12 e carbono 13. Mas, se você puser numa corrida o carbono 13 com carbono 12, provavelmente o carbono 12 vai chegar primeiro, porque ele é mais leve do que o carbono 13. Então, essa pequena diferença de massa
faz que dentro de uma reação química ou uma reação biológica, o átomo de carbono 12 seja um pouquinho mais lento que o carbono 13. Esse fato dele ser mais lento vai mudar a relação entre números de carbono 13 e números de carbono 12. Se nós pensarmos numa corrida, antes da largada, essa relação vai ser essa aqui. Espera aí, deixa eu circundar aqui, pegar um vermelho. Seria essa relação aqui, ó. Depois da corrida, eu vou ter uma relação diferente, que seria essa aqui, no final da corrida. Porque eu alterei o número de carbono 12 eu alterei a relação, por quê? Porque mais números de carbono 12 cruzaram a linha mais rápido do que o número de carbono 13. Isso faz com que essa relação se altere. Em vez de pensarmos numa corrida, que no caso de Fórmula 1, vamos pensar na fotossíntese, que é um processo importantíssimo, que carbono da atmosfera, onde carbono da atmosfera é transformado numa molécula orgânica dentro da planta. Então, antes da fotossíntese, eu tenho essa determinada relação entre carbono 13 e carbono 12. Depois da fotossíntese, como fosse uma corrida de Fórmula 1, como o carbono 13 é um pouquinho mais lento que o carbono 12, eu vou ter uma relação diferente entre carbono 13 e carbono 12. Isso faz com que a fotossíntese faz com que a proporção entre carbono 13 e carbono 12 mude. E tem mais um detalhe. Nós temos dois tipos de fotossíntese. Um tipo de fotossíntese chama C3, porque o primeiro composto de carbono feito, sintetizado pela planta a partir do CO2 atmosférico, tem 3 átomos de carbono, então ele é denominado C3. O outro tipo de fotossíntese é chamado C4, porque o primeiro composto de carbono feito, sintetizado pela planta, tem 4 átomos de carbono. Essa discriminação isotópica, essa corrida entre carbono 13 e carbono 12 é diferente entre as plantas C3 e plantas C4. Isso faz com que a relação isotópica em uma planta C3 é diferente de uma planta C4. Eu não trabalho, a nomenclatura, é difícil trabalhar com essa relação R, número de átomos de carbono 13 sobre número de átomos de carbono 12. Não é fácil trabalhar com essa relação, porque é um número muito pequeno. Então criou-se uma notação, essa notação se chama delta C13. Ela simplesmente é essa razão de uma amostra sobre a razão de um padrão menos 1 vezes 1000. Esse padrão é esse fóssil aqui, ó, é parente da lula esse fóssil. E esse fóssil se encontra numa formação rochosa da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, chamado PD. Então esse padrão chama PDB. Então eu tenho R da amostra, eu tenho R do padrão, menos 1 vezes 1000. Em vez de eu multiplicar por 100, eu multiplico por 1000. Então esse delta C13, em vez de ser expresso em porcento, que seria essa notação aqui, ele é expresso em por 1000, que tem essa notação aqui. E quais são as plantas C3? Bom, as plantas C3 são a grande maioria. A maioria das plantas fazem fotossíntese utilizando um aparato que o primeiro carbono, molécula orgânica sintetizada, tem 3 carbonos. Nós temos 260 mil espécies de carbono de plantas C3 contra 7.500 espécies de plantas C4. Bom, as plantas C3 são todas as árvores, estão todas as frutas, no caso aqui eu coloquei uma melancia que eu gosto muito, todos os legumes como tomate e quase todos os cereais, como arroz, trigo, cevada e todas as leguminosas, como feijão e soja. O único cereal que não é C3 é o milho, que é C4. Além do milho, nós temos como C4 importantes, como a espécie C4 de importância econômica, a cana-de-açúcar
e as gramíneas tropicais, que constituem as pastagens que alimentam os rebanhos do nosso país. Pois bem, para nossa sorte, para minha sorte especialmente, eu só tenho emprego por causa disso, como eu já falei, a relação isotópica depois da fotossíntese é diferente entre as plantas que seguem o ciclo C3 e as plantas que seguem o ciclo C4. O delta C13 que eu mencionei há pouco, das plantas C3, em média está em torno de menos 28 por mil. Lembra do por mil? Em vez de ser por cento, é por mil. Esse menos aqui, vocês não se preocupem muito, só significa que o R da amostra é menor que o padrão. Mas não dê muita bola para ele. O mais importante aqui é que delta C13 da planta C3 é totalmente diferente do delta C13 da planta C4. E com isso eu posso usar essa diferença para dizer a origem, o que um produto foi elaborado, se ele foi elaborado com uma planta do tipo C3, uma planta do tipo C4. Vamos para um exemplo típico aqui. Vamos pegar um bolo de fubá, que no nosso caso só leva trigo e milho. Vamos supor que eu ganhei esse bolo de fubá, porque se eu tivesse feito, eu poderia pesar a quantidade de farinha de trigo, a quantidade de farinha de milho, eu saberia qual é a proporção de um de outro. Mas vamos supor que eu ganhei esse bolo, eu não posso pesar os ingredientes. Uma maneira de você determinar quanto tem de milho e quanto tem de trigo nesse bolo é determinando a composição isotópica de uma amostrinha aqui do bolo. Já que eu sei a composição isotópica do trigo e a composição isotópica do milho, a composição isotópica do bolo vai me contar a proporção que tem de milho e de trigo nesse bolo. Então, fazendo uma escala aqui de delta C13, se o delta C13 do bolo for menos 28 por mil, só tem farinha de trigo nesse bolo. E, na verdade, ele não seria um bolo de fubá. Ele seria um bolo qualquer outro, um pão de ló de farinha de trigo. Por outro lado, se o bolo, a amostrinha de bolo, deu menos 12, esse fubá foi feito só com milho, farinha de milho, não levou nada de trigo. Ou seja, não teve trigo e sim só milho. Por outro lado, se eu tiver eu analisar o bolo e ele tiver um delta C13 intermediário de menos 20 por mil, eu vou concluir que metade dessa farinha que está aqui é de milho e metade é de trigo. Não confundir, aqui é por cento e aqui é por mil. Porque se deu menos 20, se você somar menos 28 com menos 12, vai dar menos 40. Se você dividir por 2, dá 20. Daí que eu concluí que 50 vem daqui e 50 vem daqui. Ou se você quer fazer diferente, se você multiplicar 50% vezes menos 28 e somar a 50% vezes menos 12, você vai obter menos 20 por mil. Então, através da composição isotópica, eu posso dizer a proporção de farinha de trigo e farinha de milho que estava. Eu posso dizer as proporções que foram usadas na receita para preparar esse bolo de fubá aqui. A mesma coisa eu posso fazer com o shoyu. O principal componente do shoyu é a soja. A soja que tem alguns aminoácidos que dão um sabor especial no shoyu, que é um sabor conhecido como umami, que é o quarto sabor, né? Um sabor que foi descoberto há algumas décadas. O milho não tem esses mesmos aminoácidos, então ele não tem essas mesmas propriedades. No Japão, para vocês terem uma ideia, o shoyu geralmente é feito com uma mistura de milho, na mesma proporção de soja e trigo. Enquanto na China ele é feito somente com soja. Então, a mesma história. Soja é menos 26. Milho é menos 12. Se eu determinar a composição isotópica do shoyu, eu vou saber quanto que foi usado de soja e quanto foi utilizado de milho.
E foi isso que nós fizemos, mas ilustrando de novo, se um shoyu tiver uma composição de menos 26 por mil, ele vai ser puro shoyu de soja. Se por outro lado, e não terá milho. Por outro lado, se ele tiver uma composição em torno de menos 12, ele não terá soja e terá 100% de milho. Aí um molho de soja passa a ser feito com 0% de soja, que é algo no mínimo inusitado. Se esse shoyu tiver uma composição intermediária entre soja e trigo, nós podemos calcular quanto vem da soja, quanto vem do trigo. Desculpa, quanto vem da soja, quanto vem do milho na composição desse shoyu. Então agora, voltando ao nosso artigo, foi exatamente o que nós fizemos nesse artigo. Nós adquirimos 70 amostras de shoyu de diferentes produtores ou distribuidores. Também analisamos 12 amostras de shoyu produzidas em outros países, principalmente países asiáticos e também dos Estados Unidos, para compararmos com o shoyu brasileiro. Compramos essas amostras em estabelecimentos comerciais aqui da cidade de Piracicaba. A maioria delas foram adquiridas em 2017, mas teve alguns que foram comprados e analisados há cerca de 5 a 6 anos atrás. Vale a pena mencionar que a legislação brasileira define de maneira muito superficial as características de um molho de shoyu, né? Inclusive nessa legislação está gravado com C, então shoyu é escrito com C, e diz somente que o cereal, a leguminosa soja é o principal componente que deve ser fermentado, mas também pode levar outros cereais como arroz e milho. Só que não define a proporção desses cereais. Não me diz quanto eu tenho que ter de soja para ser chamado shoyu, nem quais seriam as porcentagens máximas de arroz e milho. Então a legislação é muito solta, muito frouxa. Aqui é uma distribuição de frequência. Aqui são o número de amostras, né? E esses são os valores de delta C13 do nosso milho, das nossas 70 amostras de shoyu. Então vocês podem ver, olha aqui, cerca de 37 amostras, mais cerca de 23 amostras, então são 37 mais 23, cerca de 50 amostras de shoyu, tem um delta C13 muito próximo do milho, que é aqui menos 12 e menos 14. Ou tem uma proporção muito pouca de soja. Então a maioria desses shoyus que caíram nessa posição aqui são feitos exclusivamente à base de milho. Porém, existem alguns molhos de soja que parece que tem uma proporção de soja razoável. Mas a maioria é feito quase exclusivamente de milho, com muito pouca soja. De novo, molho de soja sem soja é no mínimo inusitado. Esse aqui é um outro gráfico, mas só mostrando ponto a ponto. Aqui, olha, é o delta C13 versus o delta N15. O delta N15 é um outro isótopo estável que a gente usa, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas só para dizer para vocês que aqui, conforme vai para o delta C13 se move para esse lado, maior a proporção de soja. Se move para esse lado, maior a proporção de milho. Vocês podem ver, novamente, que a maioria das amostras de shoyu cai nessa região aqui, mostrando que o principal componente é o milho e não a soja. Porém, existem algumas amostras, essas que eu estou ticando aqui em vermelho, que têm uma quantidade razoável de soja, né? Seriam essas amostras aqui circundadas em verde. Nós também, nesse trabalho, temos uma tabela, que é a tabela 1, que mostra todos os valores de delta C13 e de delta N15 e a proporção de C3, essa proporção de C3 aqui vocês podem interpretar como a proporção de soja que tem no molho, né? E se vocês fizerem 100 menos essa porcentagem de C3, nossa, como é difícil escrever isso aqui, Deus do céu.
vocês vão ter a proporção de C4 no caso de milho. Deixa eu escrever 1% aqui, deixa eu ver se eu consigo. Isso, vocês terão proporção de C4 que provavelmente seja milho. No nosso trabalho tem todas as marcas comerciais. Aqui eu tirei para evitar qualquer problema com direito de imagem, marketing, esse tipo de coisa, mas se no nosso trabalho essas amostras estão discriminadas, né? E talvez valha perguntar por que tanto milho no shoyu brasileiro, né? Bom, aqui essa linha pontilhada é o preço de milho na última década, e nessa linha contínua aqui que vocês veem aqui é o preço da soja. Vocês podem ver que historicamente a soja sempre o preço da soja é sempre mais alto que o preço do milho, isso por uma série de razões de mercado. Então, talvez por ser mais barato, as indústrias, a maioria das indústrias que produzem shoyu no Brasil usam milho em vez da soja. Bom, na minha opinião, eu acho que, como nós vimos, não é ilegal você usar uma quantidade grande de milho no molho de soja, porque não é definido em lei quanto que tem que usar de soja, quanto que pode usar de outros cereais, então não é ilegal. Mas, por outro lado, é inusitado, né? Não implica aqui nenhum julgamento de qualidade, né? Pode ser que alguns prefiram o shoyu com muito milho, em vez do shoyu japonês que tem soja e trigo. Mas eu acho inusitado. Eu vou dar um exemplo para concluir essa minha apresentaçãozinha aqui. Você chega num restaurante e pede uma feijoada. Em vez de vir uma feijoada com feijão preto, vem uma feijoada com feijão branco. Tão deliciosa quanto uma feijoada de feijão preto. Só que uma feijoada de feijão branco não é feijoada. É um outro prato que se chama, é um tipo de um outro prato parecido com o que se chama cassoulet na França. Vamos supor que você peça feijoada e vem agora, em vez de feijão branco, vem a grão de bico. Um prato com grão de bico e diferentes tipos de carne que se assemelha com a feijoada, na Espanha se chama puchero. Então, apesar do puchero ou do cassoulet estar tão gostoso quanto a feijoada, não é feijoada. Então, eu acho assim, que primeiro, a legislação brasileira devia definir, se você quer colocar o nome de shoyu no produto, deveria definir a quantidade mínima de soja que tem aqui nesse produto. E se não atender essa quantidade mínima de soja, talvez tenha que chamar shoyu de milho, ou devia chamar molho tipo shoyu, ou como alguém na internet falou, devia chamar mishoyu. É isso. Obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem escrever para mim, Luiz Antônio Martinelli, ou para Maristela, que é a primeira autora desse trabalho. Está aqui os nossos e-mails, e se você tá nossos dois endereços de e-mail, e se vocês quiserem uma cópia do nosso artigo, escrevam para mim, e se vocês quiserem citar o nosso artigo, está aqui a citação dele completinha. Muito obrigado e até a próxima.